Olá a todos, esse é o canal Tramas da História do professor Eustáquio. Essa é a nossa aula número 4, vai ser focada em resolução de exercícios. Bem, essa questão 2 ela diz o seguinte: na Itália, na segunda metade do século XIX, a escassez de carne e o excesso de polenta na dieta alimentar ocasionaram um grande número de casos de desnutrição e de pelagra, sinais de grave crise econômica que afetava muito o setor camponês. Essa situação articulou-se com a seguinte realidade brasileira na mesma época. Então, eu falei para vocês que, apesar de todo esse progresso econômico na Europa, havia uma crise de superpopulação na Europa, as cidades inchadas, com bolsões de pobreza e de violência, trazendo uma série de problemas urbanos, né? E que muitos governos da Europa incentivaram a migração, a imigração desses trabalhadores pobres para as Américas, sobretudo Estados Unidos, Argentina e Brasil. Vamos avaliar aqui, no caso ele está perguntando de que maneira, né, esse contingente de pobres da Itália, que também muitos vão optar por migrarem para as Américas, né, no que essa situação se articulou com a realidade brasileira. Então vamos lá. Item A organização de uma estrutura econômica voltada à produção de alimentos e, consequentemente, de mercado consumidor interno. Item B, a política de incentivo à vinda de mão de obra europeia, com o propósito de substituir o trabalho escravo nas fazendas de café. Item C. A crise do Estado Nacional e o projeto de formação de uma população saudável e mestiça. E item D. A necessidade de soldados para multiplicar o Exército Nacional, defender as fronteiras e garantir o domínio na região do Prata. Certo? Então vamos analisar aqui item por item. Por que não é o item A? Porque o Brasil desse período é um país que ainda, como nós somos ainda hoje, é essencialmente exportador de commodities, de alimento. E nesse contexto, a nossa principal pauta de exportação era o café. Então, não, esse item A está incorreto, porque a nossa estrutura econômica era voltada para a produção de gêneros alimentícios, sim, mas não com vistas ao mercado consumidor interno, com vistas à exportação. Vamos analisar o item C. A crise do Estado Nacional e o projeto de formação de uma população saudável e mestiça. Pelo contrário, pessoal, inclusive esse incentivo de mão de obra branca europeia para o Brasil, ele estava dentro de um contexto de eugenia, né? De uma pretensão do governo imperial e também dos governos da República Velha de embranquecer a população brasileira. Então, aqui, a mestiçagem brasileira, nesse contexto, no século XIX e início do século XX, não é vista com bons olhos. Né? Então, não pode ser o item C. E o item D, a necessidade de soldados para multiplicar o Exército Nacional, defender as fronteiras e garantir o domínio da região, na região do Prata. Isso aqui é uma coisa muito ligada, né, à Guerra do Paraguai. Então, assim, não tem muito sentido, né? Não houve esse incentivo de vinda de operários europeus para lutarem na Guerra do Paraguai. Então, esse movimento migratório ele começa depois do final da Guerra do Paraguai. Ele começa, sobretudo, nos anos de 1870, nas décadas de 1870 e 1890. Né? A Guerra do Paraguai foi nos anos de 1860. Então, não tem nada a ver a opção D. Então, é o item B, a política de incentivo à vinda de mão de obra europeia, com o propósito de substituir o trabalho escravo nas fazendas de café. Existe no Brasil, já existe uma forte pressão pela abolição dos escravos, né? Então, já havia a proibição do tráfico, então começou a escassear a mão de obra escrava no Brasil, é tanto que começa a haver um comércio interestadual entre os estados, né? Por exemplo, aqui no Nordeste, como o centro da economia se transferiu para a região Sudeste ao longo dos séculos XVIII e XIX, então os poucos escravos que existiam aqui no Nordeste começaram a ser adquiridos por grandes proprietários de terra do Sudeste. Então, até que chega, a gente tem em 1888 a Lei Áurea, a abolição da escravidão. Então, já se sabia que a mão de obra negra, escrava,
iria escassear cada vez mais. Então o governo começa com esse incentivo, inclusive muitos estados forneciam empréstimos, passagens de navio, forneciam, houve aquele sistema de parceria no interior de São Paulo, Colonato, enfim. Então, o item correto aqui é o item B de bola. Bom, vamos agora para a nossa terceira e última questão, questão 3. Assinale a alternativa que apresenta fatores que explicam as práticas imperialistas a partir da segunda metade do século XIX pelas potências capitalistas. Item A. Buscava-se controlar as regiões fornecedoras de mão de obra escrava e ampliava-se a exploração de regiões mais afastadas com o objetivo de descobrir novas fontes energéticas e comprar metais preciosos. Atentem para o seguinte fato, ó, isso aqui é uma coisa típica da era moderna, né? Controlar regiões fornecedoras de mão de obra escrava, isso é típico ali dos séculos XV, XVI, XVII, comprar metais preciosos, né? O metalismo. Então não pode ser isso aqui, a gente está falando de imperialismo do século XIX, então descarta o item A. B. Precisava-se de mão de obra da África e da Ásia para trabalhar como colonos na zona rural das potências europeias e realizar investimento em áreas de urbanização como transporte, saneamento e ferrovias? Não, né, pessoal? Pelo contrário, a mão de obra campesina na Europa ela estava rareando devido a um uso racional da terra, a uma mecanização da atividade rural, né? E as pessoas, os trabalhadores estavam indo para as cidades. Não havia necessidade de mão de obra, de colonos, né, de mão de obra para trabalhar nos campos da Europa. E realizar investimentos de urbanização. Não, pelo contrário. O que houve, né? Houve investimento de capital francês, de capital inglês aqui nas Américas, por exemplo, no Brasil, para a construção de ferrovia, para a implantação de sistema de energia elétrica e tal, mas não na África e na Ásia, certo? Então o item B está incorreto. C. Diante da existência de capitais excedentes na Europa, procuravam-se novos mercados consumidores, buscava-se controlar regiões produtoras de matérias-primas e direcionar para as áreas coloniais excedentes populacionais europeus. Essa que é o item C, está correto. Né, pessoal? Ó, diante da existência de capitais, eu falei para vocês que chegou um ponto que muitas vezes o mercado interno não é, ele não dava conta de absorver essa produção. Então, eles vão buscar novos mercados consumidores e mercados também fornecedores de matéria-prima barata. Então, o item C ele está correto. E também, além, ele menciona também a questão do estímulo à imigração. Item D. Por que o item D não está correto? Em função de um crescimento econômico sem precedentes na Europa, os capitais excedentes precisavam ser aplicados em áreas que necessitavam de investimentos humanitários, daí a escolha da África e da Ásia. Completamente incorreto. Nós sabemos, por exemplo, que a região do Congo, né, conhecido também por Congo belga, que foi explorado pelo Rei Leopoldo da Bélgica, eles praticavam as maiores atrocidades, né, na exploração do marfim e de pedras preciosas, etc. Quem não, o operário, né, lá, o africano que não produzisse X por dia, que não colhesse, que não, enfim, que não atendesse aquela demanda mínima, ele muitas vezes ele era mutilado, tinha suas mãos cortadas. Então, está completamente errado, não houve nada de investimento humanitário europeu nesse contexto. Então, pessoal, essa é a nossa última questão. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenha esclarecido, que tenha contribuído para o conhecimento de vocês e espero vê-los vocês outras vezes aqui pelo canal. Muito obrigado. Bom, aqui nessa terceira questão é uma questão sobre a Primeira Guerra Mundial. O enunciado é o seguinte: países envolvidos na Primeira Guerra Mundial dividiram-se em duas coligações de nações que se enfrentaram durante os anos da guerra, formadas inicialmente por 6 países. Qual das alternativas indica corretamente as coligações de nações e os países participantes? Vamos lá analisar o item A. Eixo formado por Alemanha, Itália e Japão e os aliados compostos por França, Inglaterra e Estados Unidos. Está incorreto. A gente vai aprender lá na frente, quando a gente estiver vendo a Segunda Guerra Mundial, que isso aí foi durante a Segunda Guerra e não durante a Primeira, né?
Item B, tríplice aliança composta pela Alemanha, Áustria, Hungria e Itália, e tríplice entente formada pela França, Inglaterra e Rússia. Bom, conforme eu expliquei para vocês na aula anterior, na aula 3, o item B está correto, né? Foram esses dois blocos que se formaram ali um pouquinho antes do início da Primeira Guerra Mundial, Tríplice Aliança e Tríplice Entente. Item C, eixo formado pela Alemanha, Itália e Japão e Tríplice Entente formada pela França, Inglaterra e Rússia. Por que não está correto? Porque ele está misturando um bloco da Primeira Guerra e outro bloco da Segunda Guerra. Item D, Tríplice Aliança composta pela Alemanha, Áustria, Hungria e Itália e os aliados composto por França, Inglaterra e Estados Unidos. A mesma coisa do item C, está havendo uma mistura entre blocos que eram da Segunda Guerra e da Primeira Guerra. Portanto, a resposta correta é o item B de bola.